Olá, 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 eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre os verbos. Uma classe de palavras bem importante porque, basicamente, as orações se voltam todas para o verbo. Então, é muito importante saber conjugar o verbo, para entender depois essa regra de concordância. É bem importante saber sobre os verbos para poder entender a análise sintática, porque é o motorzinho da oração, né? Os verbos, eles têm várias classificações e várias formas de flexão. É uma classe de palavras bem variável. Eu vou já mostrar o meu arquivo e aí vocês vão acompanhando os exemplos para ficar mais claro, tá bom? Sobre os verbos, bora lá começar. Então, os verbos, basicamente, o motorzinho da nossa língua. Eles podem indicar ação, estado, eles também podem indicar fenômeno, acontecimento, fenômeno da natureza e desejo. Essas são basicamente as funções dos verbos, o que eles podem indicar. Os verbos de ação são as coisas executáveis, realizáveis. Então, correr, pular, estudar, escrever. Por exemplo, aqui é o exemplo. Eu e Loquivaldo viajaremos nas férias. O verbo aqui, viajaremos. Se a gente for pensar no infinitivo, é o viajar, tá? Verbos de estado. Depois, na análise sintática, a gente vai chamar os verbos de estado de verbos de ligação. Os verbos de estado são aqueles que não indicam uma ação, eles só servem de ponte, por isso ligação, eles ligam o sujeito, quem está conjugando ali o verbo, com a característica. Então, são os verbos que nós usamos para descrever, caracterizar. Então, pode ser, por exemplo, ser, estar, parecer, continuar, permanecer. Tem outros, tem vários, tá? Por exemplo, o dia está lindo. Então, o dia, que é o sujeito, substantivo, né? E a característica dele é lindo. E aí, o está é o verbo de estado que está ligando o dia com a característica, ok? O próximo, verbo de ocorrência, aquilo que acontece, né? Então, pode ser acontecer, ocorrer, suceder, decorrer, tem várias possibilidades. Um exemplo, o problema aconteceu de repente. Então, aqui o verbo é o aconteceu. Quarta possibilidade são os verbos que são fenômenos da natureza. Então, por exemplo, chover, trovejar, ventar, nevar, são verbos que normalmente são de orações sem sujeito inexistente, mas calma que depois a gente fala sobre isso, tá bom? E os verbos de desejo não são exatamente ações e não são acontecimentos, são desejos, né? Por exemplo, desejar, querer, almejar, aspirar, ansiar, esperar. Então, por exemplo, eu quero aprender a tocar violão. Então, aqui o verbo é o quero, o verbo conjugado. Aqui nós temos uma locução verbal. Quero aprender. Já para dar uma adiantada nisso, locução verbal é quando você tem dois verbos que indicam apenas uma ação. O primeiro verbo é o verbo auxiliar, que vai estar conjugado em alguma das pessoas no discurso. E o aprender é uma forma nominal ali, é o verbo principal. E o verbo principal estará em uma das formas nominais. Ou infinitivo, final ar, ir, ou gerúndio, final ando, endo, indo, ou particípio, ação finalizada, né? Ado, ido, e as terminações dos verbos irregulares, tá bom? Tá, agora as flexões verbais. Os verbos nós conjugamos de acordo com as pessoas, o discurso, com os modos e os tempos verbais. Então, a gente tem a flexão de número, singular e plural, e de pessoa, primeira, segunda e terceira. A primeira pessoa do singular é o eu. Primeira pessoa do plural é o nós. Segunda pessoa do singular é o tu. Segunda pessoa do plural é o vós. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, ok? Então, essas são as flexões de número e de pessoa. Flexão de tempo, aqui para resumir, presente, acontece no momento da fala, né? Ou fato habitual. Passado, que a gente também chama de pretérito, o pretérito é o nome chique dele da gramática, né? Então, uma coisa que está anterior. E o futuro, algo que vai acontecer, que ainda está projetado lá para frente. E a flexão de modo, nós temos 3 modos verbais. O indicativo, que expressa uma certeza, uma realidade. O subjuntivo, que expressa uma dúvida, uma possibilidade, hipótese. E o imperativo, que expressa ordem, instrução, conselho. Basicamente, é isso. Então, indicativo, subjuntivo e imperativo. E a flexão de aspecto tem o incoativo, início da ação, cursivo, ação em andamento, e conclusivo, que é o fim da ação. E temos também as flexões de voz. Então, dependendo da frase, né, a relação do sujeito com a ação, nós temos a voz ativa, onde o sujeito faz a ação do verbo.
Temos a voz passiva, em que o sujeito sofre a ação do verbo. E a reflexiva, o sujeito faz e ele recebe a mesma ação. Por exemplo, voz ativa. O aluno escreveu o texto. Então, quem escreveu? O aluno é o sujeito, voz ativa. Agora, o texto foi escrito pelo aluno. Então, agora o texto, ele não se escreve. O texto, ele sofreu a ação de ser escrito. Então, voz passiva. E o aluno se elogiou, ele estava se sentindo o máximo, né? Então, ele elogiou e ele recebeu o próprio elogio dele, né? Ele está se amando ali. Então, aqui, voz reflexiva. E é isso. Conclusão, o verbo é o que move as orações. Então, lembra, quando a gente tem uma frase é qualquer enunciado que transmita uma mensagem. Se você tiver uma frase nominal, significa que você não tem nenhum verbo. Se você tiver uma frase verbal, significa que tem pelo menos um verbo. Quando você tem a frase verbal, você divide isso em períodos. E aí, os períodos são divididos por orações. Cada oração vai ter um verbo ou uma locução verbal. E no período simples, você tem apenas um verbo ou uma locução verbal. E no período composto, você tem 2 verbos ou 2 locuções verbais, ou misturado, no mínimo, tá bom? Tem vídeo aqui no canal sobre frase, oração e período. Tem aqui no canal vídeo sobre o o modo indicativo, o modo subjetivo, o modo imperativo, e também tem um vídeo específico sobre as formas nominais. Qualquer dúvida, me manda no WhatsApp e eu te mando também qual é o vídeo que você está precisando para complementar, se você ainda tiver com alguma dúvida, tá bom? Faça os exercícios que estão aqui no final do clã desse arquivo. São 2 exercícios dinâmicos e um exercício escrito. Qualquer dúvida também me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!